Afinal de contas, o que é exatamente a artrose do quadril? Olá, meu nome é Fernando Portilho Ferro, sou ortopedista, especialista em doenças do quadril. E uma coisa que a gente observa com muita frequência no consultório, e ao tentar explicar para o paciente o que é artrose do quadril, explicar para ele que ele tem essa doença chamada artrose do quadril, eles têm muita dificuldade de imaginar exatamente o que está acontecendo, de entender exatamente onde é que está o problema. E a gente tem aqui no consultório um modelinho que a gente sempre usa para explicar para o paciente, eu tenho visto que ele ajuda bastante a entender exatamente o que é essa doença. Então a primeira coisa é mostrar para vocês o que é o quadril. Quadril, quando um ortopedista usa essa palavra, ele se refere especificamente à articulação entre a cabeça do fêmur e a bacia. O quadril saudável, ele tem um aspecto mais ou menos assim. Isso aqui é um esqueminha tridimensional que mostra com bastante detalhe como que é essa articulação. Então, na verdade, a superfície da cabeça do fêmur, que é o osso da coxa, ela é revestida em toda a sua volta por uma superfície de cartilagem, que aqui tem essa cor azulada. E no ser humano é bem dessa maneira mesmo. Toda a cabeça é revestida por cartilagem, que é um tecido bem liso. E a superfície da bacia tem essa mesma cartilagem no formato de uma taça, de maneira que os dois se encaixam com perfeição e isso permite o movimento da cabeça do fêmur em todas as direções, para frente, para trás, para um lado, para o outro, e rotação. O que acontece? Essa articulação é extremamente importante para o movimento do corpo como um todo. É a articulação mais móvel do membro inferior. Então, quando essa articulação começa a perder o movimento dela, problemas vão acontecer. À medida que o tempo passa, pode começar a acontecer um dano dessa superfície de cartilagem. Esse segundo modelo. Você vê que nessa parte aqui, por exemplo, a cartilagem parece estar saudável, mas aqui no topo dela já tem uma área mais áspera. Começa a ter áreas irregulares, que aqui estão representadas até numa cor vermelha. E geralmente é assim que começa. Na parte de cima da cabeça do fêmur é onde costuma ter os primeiros sinais de artrose. E a mesma coisa pode acontecer lá, ó, na superfície da cartilagem da bacia. Isso é o que a gente chama de artrose numa fase inicial. Nesses pacientes com artrose em fase inicial, o raio-x pode até ser normal. E muitas vezes a gente faz o diagnóstico através de ressonância magnética e também porque o paciente pode ter dor nessa fase. Às vezes acontece até do paciente ter uma ressonância magnética normal e faz um procedimento como a artroscopia de quadril por algum outro motivo, e na artroscopia a gente consegue visualizar esses pequenos danos da cartilagem que numa fase inicial podem não aparecer nem mesmo na ressonância. À medida que o tempo passa e que a doença progride, esse dano da cartilagem fica mais extenso e pode chegar numa etapa mais ou menos assim. Você vê que aqui a superfície inferior da cartilagem ainda está preservada, mas na parte de cima você já tem uma área grande de dano da cartilagem, inclusive com exposição de algumas partes do osso da cabeça do fêmur. E um processo parecido aparece na cartilagem lá da bacia. Então isso é o que a gente chama de artrose numa fase moderada. Essas áreas de osso exposto prejudicam bastante o movimento da articulação, que fica com muito mais atrito, e isso dói bastante no paciente. Então, geralmente os pacientes nessa fase de doença já têm muito mais queixa de dor. E na uma última fase, que é o que a gente chama de artrose de último estágio, ou às vezes chamada de artrose grau 3, você tem uma exposição completa do osso da cabeça do fêmur. Tem um pouquinho de cartilagem nas periferias, mas a parte mesmo de cima onde não tem mais cartilagem. E a mesma coisa acontece lá na articulação da bacia. Imagina esse movimento aqui de osso com osso, e é osso com osso literalmente, começa a produzir um atrito, incomoda muito o paciente. O paciente sente que a articulação faz um barulho diferente, sente a aspereza do movimento, e isso causa um sofrimento. Esse vídeo é bem curto, minha intenção era só mostrar esses modelos, dar uma explicação geral sobre esse mecanismo do aparecimento da artrose, e mais vídeos serão feitos no futuro para tirar mais dúvidas. Por enquanto é isso, um abraço, tchau, tchau.